Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Checkmate. Tudo beleza. Pessoal, em 1977 a gente teve um torneio muito bacana em São Paulo, um torneio forte com a participação de grandes jogadores, inclusive o inglês Anthony Miles. Anthony Miles, aqui no ano de 1977, era um herói do xadrez mundial. Ele se tornou o primeiro grande mestre britânico nos tabuleiros, porque já havia um grande mestre de xadrez por correspondência. E Anthony Miles já havia derrotado em sua carreira aí jogadores como Vasily Smyslov, Botvinnik e outros campeões mundiais aí. Uma grande força, foi campeão mundial de categoria sub-20. Então a gente tem aqui um herói aí da elite do xadrez mundial em São Paulo jogando aqui o torneio. E na terceira rodada ele está encarando quem? O Jaime Augusto Chaves. Talvez você não tenha ouvido falar, mas é um jogador forte aqui, um jogador que estava aspirando jogar torneios, conseguir título de mestre e tudo mais. Eu encontrei na feed alguns dados sobre ele, um jogador, ele tem rating feed de mais de 2.200, ou seja, é um jogador muito forte, um jogador de torneio, um jogador aí buscando mais experiência, buscando títulos, né? Então, é um jogador de competição. E vamos dar uma olhada no que acontece então quando a gente pega um herói aí do xadrez mundial, um jogador de elite, contra alguém que tá ali aspirando conseguir alguma coisa mais bacana, né? Então aqui eu quero agradecer o Renan Nascimento Lopes, que fez a sugestão dessa partida aqui pelo Instagram. E vamos a ela, o Anthony Miles aqui de brancas. Abre a partida com C4. E aqui o Rui Lopes dizia, né, lá em 1500 e pouco, sei lá que ano que era o Rui Lopes, ele era um bispo, né, se eu não me engano, um bispo espanhol, e ele dizia: nunca joga em C4, é um lance muito ruim que vai trazer complicações, né? É claro que depois, com teoria, foi se sofisticando, o uso de computadores e tudo mais, é uma excelente abertura hoje em dia, né? Aqui E5 foi jogado pelo Jaime, temos cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3 e aqui F5, aqui já uma formação agressiva aqui pelo Jaime. Temos D4, E4 atacando o cavalo. E aqui o Anthony Miles vai para o lance cavalo D2, né? Aqui, pessoal, um jogador experiente, um dos grandes jogadores da elite aí do mundo, não tá pendurando o peão não, né? Aqui é uma ideia, aqui o Jaime segue simplesmente desenvolvendo com o cavalo F6, faz a coisa certa aqui, né? Se ele pensa em ganhar peão aqui contra um jogador da elite do xadrez mundial, ele já levaria aqui cavalo por D4 ou levaria cavalo de D por E4, abrindo um ataque aqui no cavalo, né? E aí ficaria uma posição muito boa para as brancas. Ah, Rafael, mas aí tem cavalo por E2, já que esse cavalo vai cair, que ele leve mais um peão, as pretas ganham um peão. Não é bem assim. Depois de cavalo por E2, dama por E2 e F por E4, aqui o Anthony Miles teria dama H5 com um ataque muito forte, cheque. Não dá para jogar G6 por conta de dama E5 cheque caindo a torre na sequência. Teria que jogar rei E7, estaria vindo cavalo D5 cheque, rei E6 e depois de G3 abrindo um ataque muito forte. Aqui o Anthony Miles já estaria ganho no lance 10, né? Então não pode vacilar contra jogador desse calibre, né? Aqui o Jaime faz a coisa certa, não pense em ganhar aqui um peão, vai com o cavalo em F6. A partida seguiu com E3, simplesmente solidificando aí o centro, possibilitando o desenvolvimento do bispo. Temos G6, uma resposta bastante interessante aqui pelo Jaime, né? Bem... aqui vai buscando linhas bem arriscadas aí, bem ardidas. A partida seguiu com bispo E2, bispo G7 e agora a torre B1 aqui pelo Anthony Miles, um lance importante, tirando a torre da diagonal de casas escuras e preparando um grande avanço aí na ala da dama. Agora A5 foi jogado pelo Jaime, inibindo o lance B4. Agora A3 foi jogado pelo Anthony Miles e aqui simplesmente roque pelo Jaime. O Anthony Miles segue com seu ataque na ala da dama com B4. Temos A por B4, A por B4 e aqui o Anthony Miles feliz, já tá vindo com esse batalhão aí, vai tentar esmagar o Jaime. O Jaime segue agora com o cavalo em E7. E aqui dama B3 foi jogado pelo Anthony Miles. A D6 agora pelo Jaime, B5 avançando aí na ala da dama com tudo. E agora rei H8 tirando o rei aqui da diagonal de casas claras. Temos bispo em A3 trazendo mais peças aí para um ataque, preparando o C5, enfim, avançando com tudo na ala da dama. Mas agora, nessa posição, o Jaime vai para um lance muito interessante. Aqui é legal se colocar na posição do Jaime aqui
e ficar imaginando, o Anthony Miles está vindo com tudo aí na ala da dama, já expandiu, tem peão na quinta horizontal, os cavalos, todas as peças aí, dama e torre na mesma coluna, tá vindo com tudo, tá preparando um grande ataque na ala da dama. O que você faria aqui? Será que você jogaria um lance como C6 ou buscaria algum lance defensivo aqui na posição? O Jaime vai para um lance muito interessante aqui, o melhor lance da posição, F4, olha que legal, entregando aqui o peão central em busca de ataque, em busca de possibilidades de ataque. A partida seguiu com cavalo de C por E4 e agora F por E3, olha só, tentando castigar esse rei que ainda não deu roque. Temos F por E3, agora cavalo por E4, cavalo por E4 e agora bispo em F5, olha só, pelo preço de um peão o Jaime está conseguindo ganhar iniciativa aqui na partida. A gente tá falando de uma partida pensada, tá? Uma partida de torneio, que não é simultânea nem nada, é partida mesmo, tabuleiro, 1x1 ali, um contra o outro, tá bom? E aqui o Jaime conseguindo a iniciativa, olha só, atacando o cavalo tá cravado. A partida seguiu com bispo D3, protegendo agora o cavalo. E aqui um lance chocante pelo Jaime. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance aí das negras, vale a pena, com certeza esse lance veio como um choque aí pro Anthony Miles. O Anthony Miles, que era conhecido como jogava, ele subestimava os adversários mais fracos e ele jogava um pouco desleixado as partidas, ele era conhecido por isso, né? Não vamos entrar em questões pessoais de comportamento, mas era um jogador polêmico. E aqui o Jaime vai castigar isso com o próximo lance. Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance chocante, cavalo D5, né? Aqui o ponto todo é o seguinte, as pretas querem atacar o rei que não deu roque. E esse lance aqui é um lance que ganha toda a iniciativa, porque resolve o problema da dama que quer jogar, com o tempo sobre o peão aqui de E3. Né? E aqui é o seguinte, se é um pseudo sacrifício, né? Não está sacrificando exatamente o cavalo, porque não foi o lance jogado, mas se o peão captura o cavalo, estaria vindo bispo por E4, dama H4, cheque G3, por exemplo, e dama por E4, recapturando a peça, atacando a torre, o peão de E3 vai ser atacado, enfim, as pretas teriam um ataque decisivo aqui numa posição como essa, rei exposto e tudo mais, né? Então aqui depois de cavalo D5, o Anthony Miles já tem problema, agora sim ele decide dar o roque, né? Deixa cair o peão aí de E3, a partida segue com cavalo por E3, agora atacando a torre, torre em F3 atacando o cavalo, e aqui mais um lance muito interessante aqui do Jaime, ele faz o lance dama em H4, partindo para cima aí com tudo nesse ataque aí, deixando o cavalo, olha que interessante isso, e ele tá de olho nos temas aqui do bispo nas casas escuras e tudo mais. A partida seguiu com G3, aqui o Anthony Miles ataca a dama, não tem problema, a dama G4 atacando a torre, mais uma vez deixando o cavalo, o Anthony Miles captura esse cavalo, torre por E3, e se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Jaime, vale a pena, não é fácil, não é o lance natural e óbvio que parece, tá bom? Pensa mais um pouquinho, vale a pena pensar o que o Anthony Miles faria depois desse lance óbvio e natural que a gente quer jogar aí nessa posição, tá bom? Resista à tentação de fazer o lance, tente enxergar o que as brancas fariam, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado, então, depois disso tudo, o lance torre por A3, né? Legal, se você encontrou, parabéns. Bispo por D4 é tentador, né? Atacando a torre está cravada, mas aqui as brancas fariam uma contra-cravada, cravando a peça que crava a outra. Né? Olha só quanto tá cravado aqui, como é um tema importante do xadrez, né? Aqui bispo B2 as brancas estão ganhas, né? O bispo está cravado e não tem outro jeito. Então, por isso, nessa posição, torre por A3, eliminando a peça que eliminaria a cravada de bispo por D4. Com o tempo sobre a dama, a partida seguiu com dama por A3 e agora sim bispo por D4. Né? Então, aqui, temporariamente, o Jaime está com uma torre a menos, mas ele está com um ataque muito forte aí na posição. A partida seguiu agora... E olha só que difícil aqui achar um lance, né? Porque... a torre aqui não consegue proteger, por exemplo, aqui não foi o lance jogado, né? Mas se jogasse torre em E1, por exemplo, estaria vindo simplesmente bispo por E4, e depois de bispo por E4, dama por E4, com uma posição aqui muito, muito forte para as negras, a torre continuaria cravada e a gente tem uma posição ganha. Que outra possibilidade existiria aqui? Tirar o bispo? Aí a dama fica protegendo, aqui mais uma vez viria bispo por E4, com uma posição aqui, praticamente cai na mesma posição, né? Uma posição aqui decisiva com vitória para as negras. Então o Anthony Miles tem problema aqui na posição, ele segue simplesmente com rei G2, tirando o rei da cravada, vai devolver uma peça, tudo bem?
E aqui a partida segue então com dama em H3, cheque, rei H1. E simplesmente aqui depois de bispo por E4, cheque. Aqui nessa posição, meus amigos, Anthony Miles, a lenda do xadrez mundial, ali um cara no auge ali do seu xadrez, da elite do xadrez mundial, abandona aí a partida contra o Jaime Augusto Chaves, né? O Jaime tá de parabéns aqui, jogou demais, jogou como um jogador, né? Claro que existe uma diferença de nível absurdo aqui entre o Jaime e o Anthony Miles. O Anthony Miles na elite do xadrez mundial, mas o Jaime mostrou que ali ele tá se preparando, ele tá jogando com qualidade, ele tá dando o máximo dele. A diferença foi essa, o Jaime deu o máximo e o Anthony Miles provavelmente não, né? E aí o xadrez não permite desaforo, até o último lance, o xadrez não permite desaforo. E aqui então, nessa posição, Anthony Miles abandona aí a partida. Mas abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né? Aqui olha só o que está acontecendo. A grande ameaça da posição é torre F2, né? Então aqui, por exemplo, depois de bispo por E4, poderia seguir com torre por E4 e aqui simplesmente torre F2. E tudo bem, o rei vai levar alguns cheques, mas o rei vai vir para H6, vão acabar os cheques e não tem como evitar aqui a ameaça de checkmate, né? Por exemplo, dama em A8, cheque, rei G7, torre E7, cheque, rei H6 e o rei tá seguro aí. Ah, mas aí dama F8, cheque, torre para F8, fica quieto, né? Abandona logo isso daí, né? Então por isso que aqui depois de bispo por E4, cheque, simplesmente o Anthony Miles aí abandonou a partida, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois entender algumas coisinhas legais aí sobre essa partida, vamos lá. Olha aí que maravilha, 97,7% de precisão aqui para o Jaime Augusto Chaves e 70,3% de precisão para o Anthony Miles, né? Então aqui pouco a pouco o Jaime foi ficando melhor. Teve um ponto aqui, né, que as brancas poderiam ter se salvado, mas depois não se salvaram e o Jaime continuou aí atacando e venceu aí a partida, né? Vamos olhar esses pontos polêmicos aí, esses pontos críticos aí da partida, vamos lá. Pô, nessa posição o Jaime faz um lance bastante forte aqui, dama H4, né? O ponto todo é que os computadores de hoje em dia e tal apontam que esse lance realmente dá chance para as brancas equilibrarem aí a partida e que talvez o melhor lance da posição fosse cavalo por G2, aqui numa continuação bastante complexa, somente então seguido de dama por H4. É bastante difícil entender, mas vamos primeiro entender por quê, né? Dama H4 seria problemático. Aqui as brancas, né, os computadores apontam que o melhor lance seria torre por E3 direto aqui. E aí depois de torre por A3, seguindo o mesmo tema, dama por A3 e bispo por D4, aqui tem uma sutil diferença. As brancas teriam aqui rei H1, primeiro salvando, e depois de bispo por E3 as brancas teriam cavalo por D6. É muito difícil do Anthony Miles achar isso numa partida, né, de um ser humano achar essas continuações na partida, mas a ideia toda é que o cavalo, quando ele sai daí, tem um ataque descoberto na torre. Esse cavalo também faz o seguinte, ele sai atacando um peão e depois de bispo toma, o bispo também está sendo atacado aqui. Então existem algumas peças soltas no tabuleiro e por isso esses motivos táticos. Então, por exemplo, se C por D6, simplesmente bispo por F5 e depois de torre por F5, dama aqui por E3. E apesar de dama por C4 deixar as pretas com um peão a mais, é muito difícil de converter um final como esse numa vitória aí para as negras, né? E aqui depois de cavalo por D6, se jogasse outra coisa, se jogasse bispo por D3, por exemplo, estaria vindo cavalo por B7 atacando a torre, atacando o bispo, não tem como a torre sair protegendo o bispo. E depois de torre F2, por exemplo, simplesmente dama por D3 e aqui o Jaime ainda, enfim, aqui tem chances iguais para os dois lados, né? Aqui provavelmente com caráter de empate. Se tentar ainda a torre por G2, com umas ideias aí de sacrificar a torre para uns ataques malucos, as brancas podem fugir dos ataques simplesmente com dama D8 cheque, dama por D8, cavalo por D8, e a gente tem também um final aí bastante equilibrado, provavelmente empatado. Então, claro, é muito difícil de achar que dama E4 é um erro por conta de toda essa continuação muito longa, né? Que o que salva lá na frente é cavalo por D6 e tal, com umas continuações assim realmente muito difíceis de serem calculadas no tabuleiro. Então dama H4 para um ser humano é um excelente lance, mas para o computador daria a chance de empate aí para as brancas, né? Então ao invés de dama H4 manda jogar cavalo aqui por G2. Tirando esse detalhe, né? Esse foi realmente o único erro que eu considerado aqui pela engine, né? Mas foi uma bela partida aí do Jaime. Uma partida, pessoal, que foi noticiada em revista russa,
como uma partida de brilhantismo, realmente uma partida muito, muito, muito bacana, né? Muito interessante e merece mesmo ser lembrada, né? Então, mais uma vez aqui agradecer o Renan Nascimento Lopes aí, que fez a sugestão dessa partida pelo Instagram. E agradecer e deixar o link aqui também para o blog Revista Meio Jogo, que foi de onde eu tirei bastante material para essa partida, foto, tá bom? Informações importantes e até mesmo uma coisa ou outra aqui da análise, tá bom? É isso então, pessoal. O link aí desse blog tá aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver. E é isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,